Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos da comunidade do EP Logos. Estamos aqui com mais um vídeo para completar a rodada da Premier League. Tássio Barretoso, boa noite, meu querido. Boa noite, uma rodada diferente, né? Uma rodada onde os gols todos aconteceram na segunda-feira aí pro trauma do trabalhador, né? Que perdeu aí por baixo mais de 15 gols, né? E em volta ganhou pelo menos um bom jogo do Arsenal, né? E Newcastle contrastando com a rodada anterior ou com o sábado, né? Que os jogos foram bastante fracos, né? Isso aí, vamos aí comentar os 5 jogos restantes, né, que ficaram para complementar o último vídeo. Vamos lá, Tássio Barretoso, sobre Newcastle e Arsenal. É um jogo que a gente esperava muito, né? Porque são uma das equipes melhores treinadas na competição, né? Ed Howe, pelo fato de ter melhorado os jogadores que já tinha, né? Sem trazer muitas contratações estreladas. E o Arteta também, né? De uma forma similar, apostando nos jovens e dando mais tempo de jogo para esses jovens amadurecerem e trazendo duas grandes contratações, Zinchenko e Jesus, que acabaram ficando, né, boa parte da temporada fora. Sobre esse jogo especificamente, Odegaard seria o grande destaque absoluto aí, o cara que comandou o show? Eu acho que tem dois destaques, né? O Odegaard, que realmente foi muito superior a todos os outros jogadores que estavam, né, no campo, e teve Pope também. Pope foi do inferno ao céu, né? Cometeu uma falha no primeiro gol, no chute de fora da área, e ficou rodada com muitos gols de fora da área. Me faz até questionar se os goleiros desaprenderam, né? Pegar o chute de fora da área, né? E como é que diz? E Pope, que mesmo tomando o primeiro gol, ele fez pelo menos umas 4 ou 5 defesas dificílimas, né? Acho que foi realmente um jogo onde ele conseguiu se redimir de alguma forma, né? Que partidaça dos goleiros, viu? Nossa, sem dúvida alguma. Embora foi uma partida, claro que Odegaard foi um grande destaque e Ramsdale também fez umas excelentes defesas. Me chamou a atenção que, por exemplo, Murphy é um jogador que eu não sou lá um fã, né? Não me consideraria um fã, mas é um cara que eu entendo a ideia de Jerry Howard de manter ele no elenco. Né? Ele poderia jogar com o Maximan ali do lado direito, mas Murphy é veloz, ele cria jogadas, ele chegou a criar uma jogada naquele cruzamento para a cabeçada de Isaac na trave, né? Isso. É um cara que teve também outras chances de marcar. Então é um cara que está sempre criando, principalmente porque dessa vez ele optou por jogar com Isaac e Wilson, né? Ele, ele precisava de um jogador mais veloz e criativo, né? Para municiar esses atacantes a fazerem os gols. Mas infelizmente é um daqueles jogos que a bola não entrou, né? Acho que Joeliton também deixou a desejar um pouco nessa partida, né? Não apareceu muito. E eu acho que a gente pode dizer que o Arsenal teve o controle, né? O maior controle das ações, embora a gente tivesse chances de todos os lados, né? O times que abusam da velocidade. Saka teve um lance também com a grande defesa de Pope do lado esquerdo. Você teve Alguns lances de Martinelli, né? Com assistência de. Martinelli. Teve um lance que Martinelli pela direita também, uma baita defesa de Pope. Agora, a gente estava até discutindo, né? Qual foi a defesa mais milagrosa, né? Porque parece que o nível de defesa ia aumentando, né? Mas a cabeçada de Char, né? Para defesa de Ramsdale foi Isso foi, muita foi queima-roupa, né? o nível Puro foi reflexo. escalando, né? Teve uma jogada do Newcastle que Ramsdale fez uma grande defesa, mas aí foi mais para o meio do gol, né? E aí foi chegando, né? O nível vai aumentando. Teve uma outra defesa que Pope fez com o pé, fantástica, só que E realmente de Odegaard, não foi na cara do gol. isso foi de Odegaard, essa que ele pegou com o pé, a perna direita e fechando o ângulo ali, né? E teve essa defesa fantástica de Ramsdale com o braço na cabeçada de Char. Char foi um outro personagem, né? Não necessariamente com É, é, ele
Fez Acho dois positivo. gols contra, ou fez o gol contra, mas fez 2 ou 3 lances de perigo. Talvez tenha sido o jogador do Newcastle mais perigoso, né? Essa defesa do Ramsdale foi uma cabeçada dele. Acho que no final ele também finalizou por perto do gol, né? Isso. Como atacante. Agora sim, né? Eu queria completar que para mim o time do Newcastle é o time que falta realmente um jogador decisivo, né? Um jogador que faça o time ganhar esses clássicos, né? Não sei se a palavra é clássico, né? Mas que chama a responsabilidade e ganha um jogo desse, né? Eu acho que é um time com bons jogadores, mas é um time que chegou, né, pela organização tática, né? O time toma poucos gols, passou 6 jogos sem tomar gol seguido, alguma coisa nessa pegada, Pope pegando muito, mas é um time que quando você precisa de alguém que seja um pouco acima, você não tem essa peça, né? Então eu acho E que para quem vem para a Champions League, né, ano que vem, pelo menos buscando chegar nos oitavas, eu acho que é buscar no mercado alguns jogadores diferenciados, né? Acho que inclusive, por exemplo, como o Arsenal trouxe Jesus, que apesar de não ser o melhor jogador do time, era um jogador mais gabaritado, né? Que botou o time um pouco acima, né? e não só gabarito, né? É qualidade. É trazer qualidade, né? Que juntamente com experiência possa levar o patamar. É aquela história. É, o PSG errou na dose, né? Trouxe estrelas demais e trouxe experiência demais, né? E aí você tem a bagagem que vem com isso, né? Jogadores que já ganharam tudo, jogadores que talvez não tenham mais aquela fome, né? A ideia é você fazer o equilíbrio, né? Equilíbrio entre juventude e fome, né? E experiência né? E vamos dizer assim, tranquilidade, que muitas vezes pode ir para um lado de soberba, não sei se é soberba também, pode ir para um lado de indiferença, né? É a melhor palavra. Então, nesse caso, a gente critica muito quando um time é muito estrelado, né? E é difícil administrar um time dessa forma. O PSG é o exemplo extremo, né? Mas o caso do Newcastle apostou num time que não tem estrela, né? Embora Isaac tenha vindo com uma grande contratação, a maior de todas em termos de. Que antes tinha sido Bruno Guimarães, né? Depois se tornou Isaac em termos numéricos de valor. Você não poderia dizer que ele é uma estrela mundial, né? Internacional, né? Isso. Trazer um cara do Real Sociedade, coisa e tal. Muitos até questionaram o valor, será que ele vale tudo isso? E é um grande jogador e tudo, mas ele não é uma estrela. Então, eu acho que o Newcastle apostou nisso, montou um excelente time, mas realmente eu acho que uma referência, uma ou duas, né, a depender da necessidade, uma em cada setor, talvez, é algo que elevaria o patamar. Talvez já tenha essa referência em Trippier, né? Trippier talvez seja jogador titular de seleção, Isso. experiente, passou por Atlético de Madrid, tal, tal, tal. E aí talvez mais um jogador de referência mais à frente seria o que a gente questionou, né? Rumores aí de estrelas que podem estar chegando, né? Ninguém sabe se vai se concretizar. Mas eu também acho, precisa desse jogador. Mas assim, o jogo em si foi um jogo que Odegaard foi brilhante, né? Grandes finalizações fora da área, né? A gente estava discutindo se o goleiro poderia pegar ou não, se foi sem chance. Eu acho que da posição que o goleiro pulou, né, Pope não conseguiria pegar, mas aí fica essa discussão, né? Será que ele poderia ter acompanhado melhor? Foi tudo muito rápido, o Odegaard não pensou muito, né? Quando muitas vezes o Odegaard pega, se espera que ele vai dominar, pensar o E jogo, arrumar olhar. o lance para alguém, né? E ele Exatamente, finalizou, né? exatamente. Pegou o goleiro de surpresa. Mas é isso, né? Sobre esse jogo, mais alguma coisa. Foi um jogo laicar, né? Um jogo bem movimentado, mas que a gente pode dizer que, em resumo, foi bem merecido. Martinelli também, jogaço, né? Jogaço. Bola no travessão, aquele gol contra de Chá, que foi um lance espetacular dele, né? Chamou para dançar, fez a festinha, Chá ficou atordoado e colocou para dentro. Então, alô Tite, oh, não é Tite mais não. Alô Ramon, seja lá quem for. Alô Ancelotti, seja lá quem for, É. por favor, deem espaço para o menino brilhar na seleção. Alguma coisa mais sobre esse jogo? Quer acrescentar? Não. Próximo jogo. E Isaac e Wilson, eles conseguem jogar juntos? Essa é uma pergunta que a Alan adoraria responder. Eu acho que
Eu acho que hoje não, eu acho que o time ainda não. Por não terem jogado também muitos jogos juntos, me parece que num jogo, quando escala a dificuldade, não dá muito certo, né? Eu acho que talvez falte mais tempo de jogo, né? Os dois em campo ao mesmo tempo, para conseguir decidir também jogos mais difíceis, né? Porque geralmente tem os dois juntos como o jogo ganha, né? Entra com o jogo ganha e acabam marcando, acabam ampliando, ou tá num jogo mais tranquilo, mas um jogo onde os dois são titulares e a régua era um pouquinho mais alta, eu acho que pouco produziram, né? Tanto que a maioria dos perigos foram dos jogadores de meio, né? Invadindo, ou do zagueiro, né? Isso, isso, exatamente. E eu acho que, na verdade, esse foi um excelente questionamento, isso que você falou, né? O fato de eles entrarem em campo, estarem juntos em campo, muitas vezes quando o time já está ganhando, né? Porque é mais pro final do jogo. Porém, no último jogo foi a entrada de Wilson, se eu não me engano, o Isaac, que eu acho Bem, que jogou o jogo todo, que mudou o jogo, né? Inclusive com a jogada de Isaac cruzou e ele fez o gol. Então, eu acho que funcionou naquele jogo, não funcionou nesse. Então, eu acho que é mais uma questão de a gente, você, né? O homem da estatística, a gente não tem uma amostra grande o suficiente para poder analisar, né? A gente exatamente. precisaria de mais jogos nos dois juntos para ver, porque Isaac tem essa mobilidade, né? Ele pode jogar de ponta, sem dúvida alguma. Então, é algo que eu acho que bem ajustado, dando tempo de que eles se entrosarem, eu acho que eles podem jogar tranquilamente. Agora, o questionamento é válido, né? E eu acho que depende também do jogo, e Eddie Howe deve estar sabendo o que está fazendo, né? Qual o jogo que é mais adequado para os dois, qual o jogo que é melhor ele optar por um ou por outro, e aí reveza, descansa, né? O jogador que ele não precisa naquele momento. O jogo que você achou melhor da rodada foi isso? West Ham e Manchester United agora? Foi um dos piores, né? Rapaz. O Manchester caiu muito de produção, né? Eu acho que essa lesão de Rashford, acho que não sei se ele tá 100%. E o time depende muito da finalização dele, né? Para garantir os resultados. Eu acho também que. Por exemplo, essa tem sido uma visão minha quando assisto jogos, quando ele e o Weghorst estão em campo. Porque não dá certo. Primeiro que o Weghorst realmente não é um jogador para estar num time que busca a Champions League, né? Um time como o Manchester, um campeonato tão concorrido, né? Tem um centroavante tão abaixo, né? E eu, sim, eu vi muitos jogos onde a presença de Rashford e o Weghorst parece que acaba, né, gerando menos valor no que o Rashford faz em campo, né? Quando muitas vezes eu acho que ele tem mais afinidade, ou sendo o centroavante, sendo o homem referência, né? Só que o time não consegue achar o ponta que falta, né? Porque hora Anthony tá bem, hora Sancho tá bem, hora precisa, por falta de jogador, precisa que Bruno jogue mais atrás, jogue mais à frente. Então, o time não consegue encaixar esse esquema onde Rashford, né? Por muitos jogos, né? Onde Rashford é referência, né? E do outro lado, o West Ham achou um gol, né? Outro gol de fora da área. Um chute despretensioso de Benrahma. Foi Benrahma, não foi? Foi. E como é que diz? Que eu vinha criticando como um jogador bem abaixo também. Não sei se dá para dar E, muito mérito para ele nessa jogada, não, e porque De De Gea, né? Gea, Que também é outro goleiro que tá ganhando, né, nos clean sheets, mas é um jogo de incrível e às vezes ele, lance bobo, ele se entrega, né? Mas acho que foi um jogo muito baba, assim, eu achei. Muito lance de bola prensada, muita dividida, muito pouca dinâmica. Acho que foi um jogo que mostra que o Manchester tem séria chance de perder a vaga para o Liverpool, né? é possível agora. Eu achava que não era possível, não. Agora eu acho que é possível. Eu ainda acho que está nas mãos do Manchester, né? Mas agora abre-se a possibilidade, porque tem um fator emocional aí também, né? É uma sequência de jogos ruins. E você vê, né? Eles perderam para o Brighton e olha o que aconteceu com o Brighton nessa rodada, né? Então, acho que tudo isso pode gerar um impacto. Agora, você teve várias colocações interessantes, né? Eu acho que, primeiro, né? Uma falha dessa é uma falha que custa muito, né? Principalmente nesse jogo, obviamente, custou demais, mas para o Manchester tem custado bastante, porque é um time que não está conseguindo fazer muitos gols, né? É um time Isso.
que tá fazendo na conta do chá ali, e aí uma falha dessa custa demais. E claro que a culpa não é só dele, porque era de se esperar que o time estivesse produzindo mais, só que já que isso não está acontecendo, o time tem se salvado com uma boa defesa, né? Luke Isso. Shaw Apesar jogando bem ali. da deficiência dos jogadores da defesa, né? Que é hora Lindelof, hora até Maguire tá jogando por falta de opção, né? Porque Martinez e Varane, né? Que fizeram no meio da temporada alguns jogos muito bem, né? Os dois acabaram se lesionando, né? Então o time ficou até sem os zagueiros titulares, né? Mas, na verdade, você falou Maguire, eu acho que o Maguire já tem um tempo sem jogar, na verdade ele tá mantendo o Ixi, Lindelof e Shaw. ele Aí tem ele botado o Maguire no segundo tempo? Não, tive essa leve talvez, impressão. talvez ele tenha colocado, mas como titulares ele tá entrando com esses dois e aí às vezes por rolar um revezamento nas laterais, né? Porque também ele já tá perdendo o Luke Shaw, tá tendo que colocar ele na zaga, né? Aí É, você vai. Aí muitas vezes ele tá jogando com o Dalot na esquerda, né? E aí isso. Bissaka na direita. Então ele pode estar precisando descansar esses jogadores eventualmente. Agora a zaga, você vê que ele não confia em Maguire para iniciar, né? Em nenhum E momento. Malacia também, apesar de ser um jogador dele, é um jogador que se provou também como um grande erro, né? Tem um momento que ele desistiu de Malásia, né? Ele usava e tal, revezava, Mas eu acho usava que o Malácia na foi Europa titular, League. né? Como? Nesse ele foi até titular, Malácia, mas se mostra um jogador muito pouco efetivo, né? É ruim de marcação, não tem assistência no campeonato, uma participação muito apagada, né? É um jogo que se perde muito, muito E mesmo. ele, se eu não me engano, ele já tinha um jogo sem participar, né? Então talvez É, seja essa ideia de descansar realmente os outros, mas com certeza, assim como o Maguire, ele não tem sido primeira opção, né? E outras questões é isso, com o ataque não produzindo, né? Cai em Anthony, por exemplo, a responsabilidade de marcar gols, e ele é um cara muito criativo, mas ele não é um exemplo finalizador, né? Claro que ele não é no nível de Vinícius Júnior quando chegou na Europa. Vinícius Júnior, o potencial sempre foi maior, no Real Madrid, mas é um pouco similar no sentido de ser muito criativo e pecar um pouco na finalização. E também é similar no sentido de, mesmo quando o Vinícius Júnior não fazia tantos gols, ele já era capaz de fazer golaços, né? E se você pegar a participação de Anthony no Ajax, ele fazia belíssimos gols. Se você pegar os melhores momentos de Anthony lá, esse cara finaliza muito bem. Mas se você assistisse os jogos, você via que ele perdia também muitas oportunidades, né? Então, todo esse contexto aí do Manchester é realmente preocupante. Bruno Fernandes tem sido um jogador importante nas últimas rodadas, só que é um cara que muitas vezes tem carregado o piano sozinho, porque Casemiro caiu muito e o Rashford, pelo nível que ele tinha alcançado, ele ainda está conseguindo produzir uma jogada de efeito ou outra, ele está conseguindo finalizar, ele, tá, ele não está fugindo do jogo, né? Mas pelo nível que ele tinha alcançado, né, na temporada que a gente estava cogitando ele ser considerado um dos melhores do mundo, a gente teve essa discussão várias vezes. Será que ele é o melhor do mundo no momento, né? Ele está muito abaixo daquele patamar que ele mesmo, né? Alçou melhor do mundo exagerou, mas eu acho que ele tinha chegado ao patamar que todo mundo esperava que ele ia chegar, né? Mas eu acho que com essa lesão, mesmo sendo uma lesão muito curta, né? Ele deu uma regredida. Talvez ele já tenha estourado o limite dele do ano, né? Da temporada. E agora o time vai ter que ganhar com ele em campo mesmo, né? Porque o Manchester não pode. Não tem mais esse luxo, né? De botar os seus melhores para descansar, né? Tá é, realmente ponta, né? Apesar de ter um jogo a mais, mas é um ponto a mais do que o Liverpool. só para deixar claro, eu não acho que o Rashford tinha nenhuma chance de ganhar o prêmio de melhor do mundo, não. Eu só me referi assim. Não me expressei bem. Em determinados recortes da temporada, o Rashford teve momentos que ele foi considerado, tipo assim, nesse momento ninguém está jogando mais na Premier League. E se o cara é o melhor da Premier League, né, ele poderia ser considerado o melhor do mundo naquele momento. Mas claro que a temporada de Vinícius é espetacular, então qualquer comparação dessa, sem lembrar de Vini, seria uma loucura, né? E Haaland, a Uhum. mesma coisa. Haaland pode ter tido uma ou outra partida sem marcar, mas a temporada dele é muito acima. Não Exatamente. tem nem como. Então, sobre esse jogo, você quer complementar sobre o West Ham em si, né? Algumas jogadas interessantes de Paquetá, né? Algumas teve um cruzamento para Soucek que acabou que foi gol, mas estava impedido.
Teve um outro cruzamento, acho que também passou o sec, que ele pegou de primeira, assim, no bate pronto, mas que acabou indo para fora, né? O Paquetá que também chutou de fora da área, um chute horrível, né? Pegou mal, mas era um cara que estava se mostrando, né? Tava chamando o jogo, né? Eu acho que no final do campeonato o West Ham meio que arrumou, não sei se a palavra é arrumar a casa, porque eu acho que é um time que precisava entregar mais, né? Não é um time que tem um desempenho equivalente aos jogadores que tem, né? Vamos dizer assim. Mas é um time que não entrega nada extraordinário, né? É aquilo ali, mas pelo menos tá conseguindo ganhar os últimos jogos, assim, nem ganhar todos, né? Mas conseguiu emplacar uma sequência melhor do que do início, que estava realmente na zona, né? Passando um tempo na zona ou entrando e saindo da zona. Aí conseguiu pelo menos se estabilizar, né? Ganhar alguns jogos, perder menos, empatar um pouquinho mais. Mas não é um time que joga aquém do esperado, né? Assim, do investimento, né? Nem dos jogadores que trouxe, mas fez um investimento muito grande e o retorno não foi. Não é, como é? Não aparece, né? Esse retorno. Mas pelo menos no final conseguiu ter um pouco mais de estabilidade para se garantir, né? É, acabou virando o objetivo da temporada. É um time que na temporada passada estava brigando lá em cima, estava brigando até por título de competição europeia, né? E aí essa temporada ficar com esse prêmio de consolação de não cair deve ser uma decepção, né? Um time que estava em progressão. Mas aí você pode falar do Leicester, né? Por exemplo, que era um time que há anos estava brigando lá em cima e que essa temporada eu acho que nem vai conseguir escapar, né? Então, se você comparar com o Leicester, eu acho que os torcedores do West não estão felizes que eles vão ter uma nova chance, né? É, Temporada que vem, começando do zero. Vamos ver o que é que eles são capazes de fazer. Né? Vale salientar também que esse jogo do West Ham, a gente acha que foi pênalti, né? Mão de Lindelof ali. teve um monte de Lindelof, né? Mas o juiz Bateu considerou que, mal. que foi em ato involuntário, mas eu achei que. Próximo ao corpo também, né? Eu acho que é um lance. Eu entendo o argumento dos dois lados. Mas eu achei ele meio estabanado. E eu entendo também quem pede a marcação. Perfeitamente. Eu acho que Exatamente. marcaria. É, agora a chuva de gols, né? Agora acho que é uma parte boa, pô. É só para deixar claro que goleadas nós tivemos só uma, né? Os outros foram jogos equilibrados com gols de todos os lados, né? Só Goleada é com diferença de 3 ou mais gols, ao contrário do que dizem por aí, né? Já ouvimos aí grandes mídias, né? Mas ok. E aí o jogo do Fulham, né? Aquele Fulham que a gente se acostumou a ver no início da temporada, tá de volta, né? Ou pelo menos esteve de pegou volta um jogo para essa fácil. partida. Eu acho que Oi? pegou um jogo fácil. Eu acho que foi um jogo muito, muito fácil. Eu acho que o Fulham já tá na cabeça na próxima temporada, né? Já conseguiu fazer o que tinha que fazer, se manter, né, na Premier League. E aí eu acho que já é hora de começar a planejar o próximo ano, né? Agora, foi uma grande partida, né, de Willian. E o goleiro do Leicester fez o que o goleiro do meu time gosta de fazer, né? Que é falhar em lances improváveis e que É. muitas vezes pode levar o jogo, né? Um jogo que podia ser uma coisa virar outra. Eu torço Iverson, né? com um Que time, antigamente era o Ward e ele resolveu apostar em Iverson agora. eu torço com um time que isso é muito comum, corriqueiro, né? E aí, outra parte boa de Harry Wilson, né? Desde que nos últimos jogos que ele vem sendo titular, ele tem sido um dos melhores do Fulham, né? O jogador que saiu do Liverpool foi meio escorraçado, né? Vamos dizer assim. Do Liverpool, rodou até um pouco fora enfim, acabou no Fulham. E eu acho que esse é realmente o destaque do Fulham, que é um time consistente, time de meio de tabela, mas que os jogos que ele tem que ganhar, ele ganha, né? É um time que faz o que tem que ser feito, né? Não é um time que vai brigar por uma competição, mas se manter na Premier League já eu acho que é um grande prêmio, né? Acho que é um retorno financeiro muito grande, né? Você conseguir se manter ali com essas cotas, né? De TV, de patrocínio, etc. E Harry Wilson, né? Que passou um tempo machucado, ele mostra mais uma vez o quanto que ele é importante para o time, né? Uma referência. E
Um jogador jovem, de muito talento, muito bom na bola parada, bate muito bem na bola, finaliza muito bem, participa bem das jogadas e entrosou bem ali com Carlos Vinícius, né? Sim, William, Reed também teve boas participações, né? O gol teve um gol de Wilson, não foi exatamente numa triangulação de Reed, Carlos Vinícius e tal. Carlos Vinícius que está substituindo o Mitrovic com um louvor, né? Eu diria, baita partida. E ele já tinha feito um outro gol importante, mas essa partida realmente foi excelente. E é um Leicester que está sempre dando muitos espaços, né? E aí o William estava num dia iluminado, né? Lembrou os velhos tempos de Chelsea com aquelas jogadinhas que é tipo Robin, né? Você sabe o que ele vai fazer, mas não consegue marcar. A falta, eu acho que ele diria que ele tentou cruzar, né? Rodou sim. até a mãozinha para cima, assim, né? Mostrou uma jogada ensaiada e acabou gerando o gol, né? O goleiro infeliz na jogada. Aquele um belo gol de fora da área de William, né? Mais um gol de fora da área, o que era defensável também. Os goleiros da Premier League estão falhando na Exatamente. bola chutada de longe, né? Embora também ele tenha botado um belo efeito ali, né? Uma curva, mas eu concordo que se bem posicionado e se tiver um bom reflexo, é o tipo de jogada que, como foi de muito longe, daria tempo de reagir, né? Então, assim, foi realmente um festival de gols. Mas lembrando também que o Leicester começou a reagir quando o jogo já estava 4-0, né? Até Tom Carni fez aquele quarto gol, o jogo estava muito fácil, né? Aquele ponto. Dois de William, não foi? Dois de William, um de Wilson, não foi? Foi um de Vinícius e esse de Carni. Aí ele matou ali 4-0, talvez o time deu uma relaxada, e aí Barnes e Madison, que são de longe os dois melhores jogadores, né? Antigamente era Vardy, né? Hoje Isso. Vardy nos enganou naquele jogo que ele foi brilhante, né? No jogo que É, ele driblou o goleiro e meteu bola no travessão e tal, mas nessa idade ele não vai conseguir fazer muito mais atuações nesse nível, né? E aí Madison e Barnes mostraram que se o time fosse reestruturar, tem que tentar de todas as formas começar a, né, montar um time girando em torno desses jogadores, né? Mas difícil se realmente cair e conseguir Eu manter. queria adicionar rapidamente uma questão tática, né? Acho que é interessante ver os melhores momentos e você ver os lances do Leicester, que muitas vezes na tela só tem 4 jogadores do Leicester ou 5. É um time sem aproximação. Parece que o meio de campo não tá sincronizado nem com o ataque, nem com a defesa. Então você vê como os melhores momentos contra o Leicester é a mesma coisa, né? Quando não é um lance de bola parada, você tem os 4 zagueiros e um volante no lance, mais ou menos. E você não tem os pontas voltando, você não tem essa coesão no campo, né? E quando o time ataca é a mesma coisa. Tem muitos lances que vem o Barnes ou o Madison tentando driblar, tentando achar um espaço para alguém. E é um time que não tá compactado, né? Um time que tem um buraco. Os 3 meio-campistas não dialogam com o time, os 2 pontas não conseguem também, né, trazer esse poder de marcação, de recomposição. Um time não treinado, né? Parece que é um time que não tem treinador. E já vivi isso com o meu time também. E eu sei que quando o time tá mal treinado, parece que você tem 3 times em campo. Você tem o time da zaga, você tem o time do meio de campo que você não sabe muito bem o que tá fazendo em campo, e tem o time do ataque correndo loucamente em direção ao gol, tentando ali para finalizar, para depois eu fiz minha parte, né? Então, é um time realmente que se mostra mal treinado. Perdeu o pênalti de novo, né? Acho que Vardy. Vardy sofreu e perdeu, né? E bateu no meio também, né? Acho que fez com o Madison no último jogo. E depois no final o Madison se redimiu batendo um pênalti no meio. Uma redenção até um jogo perdido, né? Talvez não seja realmente uma redenção, mas ele mostrou que era capaz de bater em outros lugares, senão no meio, né? E é Mas realmente interessante que Vardy sofreu o pênalti, então talvez tenha estimulado ele a cobrar, né? Também o fato de Messi ter perdido o último, né? Já que ele sofreu, ele pode ter pegado a bola.
E Leno, que acabou cometendo o pênalti, se redimiu ao defender, né? Aí Isso. Madison cobrou o outro, que foi um pênalti cometido por Palhinha. E só uma correção rápida aqui, na verdade, o Wilson não fez gol nessa partida. É incrível, né? Porque ele jogou muito. E aí eu fiquei na memória que aquele passe de Vinícius tinha sido para um gol de Wilson, mas na verdade foi Carni, que ele fez 2 gols. Dois João gols, né? Carni. Ele fez um no passe do Tete, né? Que é o cruzamento de Tete, que foi o 4º gol, se eu não me engano, que ele chegou livre e aí fez o 4º gol. Mas esse jogo foi uma bela jogada de triangulação ali de Reid com Vinícius para este jogador que eu achei que tinha sido o Wilson, mas na verdade foi Carni, que ele limpou e chutou no outro canto. Né? O goleiro não tinha nada para fazer nesse lance. Próximo. Vamos passar? E aí nós temos 2 jogos, né? Uma goleada, né? Do Everton, incrível goleada do Everton sobre o Brighton, né? Algo que foi, sem dúvida alguma, grande surpresa da rodada. Como é que o Brighton é capaz de ganhar do Manchester, um jogo equilibrado daquele, né? Se bem que, considerando que a gente já falou do Manchester, né? Não é também lá grande surpresa, né? Esse Manchester tá devendo. Agora, pelo que Brighton tem feito, né? Grandes partidas nesse campeonato, isso sim é grande surpresa, né? E aí eles a gente tá até discutindo, né? Antes de entrar aqui, que os 2 primeiros gols foi uma lição de como dar o correr livre, né? As 2 jogadas, o cara estava completamente livre, né? E a defesa completamente desorganizada. E aí ele não teve dificuldade em colocar para dentro. E aí com 2-0, e na verdade, antes dos 2-0, a gente já estava discutindo, né? O primeiro gol já veio de um passe errado de Mitoma, se eu não me engano, pela esquerda, né? Então, saída de bola do Brighton foi um desastre. E aí gerou contra-ataque. A Ayobi estava super ativo e perigoso nessa partida. E aí sempre invertendo essas bolas, encontrou, né? Doucouré estava livre e aí recebeu, fez o primeiro gol. Mas o segundo gol, Doucouré também estava livre, só que do outro lado. E a gente até estava comentando que antes disso, outra jogada de saída de bola errada, eu não vou me Caicedo lembrar saiu agora. jogando errado e tava muito mal Foi, o foi Caicedo Caicedo. nessa Foi partida. Caicedo. Eu acho Então, que diga. o Brighton, né? É um time que joga alguns jogos muito bem e tem outros jogos que parece que nada dá certo, né? É um time também que conseguiu suprir, né, a saída de Trossard no ataque, conseguiu reinventar Enciso, Mitoma, enfim. Até Mark, né? Mark não era titular no primeiro turno, tá dando ritmo, boa noite, porque eu acho que o time realmente não tem mais pelo que brigar, né? Então, não dá, vem testando outros jogadores e na frente realmente conseguiu mostrar que tem opções que podem ser lapidadas. Ferguson voltou hoje, meteu uma bola no travessão. Só que da volância para trás, o time realmente não tem opção. Não tem opção. Como é que diz? Não conseguiu trazer novos jogadores, não consegue ali rodar o time e encontrar outros encaixes como o time conseguiu na frente, né? E aí é um jogo que o ataque não funciona, a posse de bola que é o forte do Everton, né? Ou do Do Brighton, segundo time que mais tem posse de bola, só perde pro City. Nem quando essas características não funcionaram, o time acaba sendo goleado, né, pelo Everton, que é uma grande surpresa, né, que era o time que tinha menos gols, se não me engano, até essa rodada, né. Acho que McNeil foi um bom jogo, né, foi 2 gols e teve assistência também, não foi? Isso, aí foi isso que eu ia dizer. Quando o time estava tomando de 2, 3, aí que ficou cada vez mais difícil de imaginar uma reação, né? Embora o time tenha tido oportunidade, né? March teve uma boa chance naquela jogada característica de puxar e tentar botar com efeito com a perna esquerda, não conseguiu. Do outro lado, teve a bola no travessão do Fexon. Teve uma outra chance isolada, teve uma cabeçada espetacular de Madison para uma defesa fantástica de Pickford. Quer dizer, como é que. McAllister. McAllister, eu falei quem? Madison?
McAllister, bela cabeçada e Pickford num jogo que o ataque dele se destacou, mas se ele foi eleito o melhor do jogo, é difícil, né? Com a partida do McNeil, mas se ele fosse eleito o melhor do jogo, não seria exagero, né? Porque ele fechou o gol, teve defesas extraordinárias, e o gol que ele tomou foi um gol meio que por acaso, né? Ele não teve culpa nenhuma. Um bitoma, a bola bateu na trave, depois voltou, bateu, o McAllister entrou. Agora, então, tirando uma outra jogada que o Brighton tenha tentado, mas de uma maneira geral, foi muito merecido. Né? E toda vez que o Everton chegava no ataque, era um Deus nos acuda, era um pega para capar, era uma coisa que mão na cabeça, né? E McNeil jogou nessa partida o que ele não tinha jogado na vida dele toda, né? E, nossa senhora, cara, driblou o goleiro, quase entrou com bola e tudo. Aquele chutaço no quinto gol, né? Um balaço que. Aí eu nem colocaria a culpa no goleiro, né? Steel, que de aço não tem nada, né? Esse homem de aço aí, deixa passar tudo. Mas mostrou realmente quanto o time do Brighton é um time oscilador, né? É um time que pode fazer jogos incríveis e pode tomar uma goleada assim, sem explicação também, né? E teve o gol contra de Steel também, acho que foi uma jogada de McNeil, né? Foi. E naquela jogada, adivinha quem tava ali, viu? Do Correia também. Terceiro, né? Dá o Correia. Do Correia. Então é complicado, né? Foi um jogo que o treinador pode deixar um tempo passando no vestiário e o que não fazer numa partida de futebol, né? Porque foi um Foi um jogo conjunto muito. de. Enfim. E aí o outro jogo que não é goleada, mas é um jogo recheado de gols, foi um 4-3 emocionante que até o final a gente ficava questionando quem iria se sair melhor, né? Porque foi o jogo para lutar pela sobrevivência, né? E por isso que foi um jogo tão emocionante em que nenhum time estava disposto a se dar como vencido, né? E E é um jogo aí, diga. que acrescentar que são dos poucos times, né? São 5 times que tomaram mais de 60 gols no campeonato. E 2 deles estavam em campo, né? Tanto o Nottingham quanto o Southampton, né? São 2 times que tomam bastante gols e é o que coloca eles justamente, né? O Southampton quase rebaixado e o Nottingham lutando para não cair, né? Essa capacidade incrível de tomar gols, né? É incrível porque um time que foi buscar Navas, né? Que é fantástica a ideia de trazer Navas, né? Eu me surpreendi como demorou para Navas fazer esse movimento, né? Porque ele passou muito tempo sem ser utilizado no PSG e a gente sabia que Navas tinha condição de ir para grandes clubes, e aí no final das contas ele veio pro Forest. É uma coisa complicada, porque tipo assim, para avaliar o trabalho de Navas é diferente, né, de a gente avaliar o trabalho do goleiro quando ele está num time muito exposto em relação a um trabalho feito num time grande, num time que se expõe muito menos. Tirando exceções como Courtois no Real Madrid, que o cara é o melhor goleiro do mundo, e aí não importa que a galera joga em cima dele, o cara vai fechar tudo. Mas tipo, assim, é natural que em times maiores. Pega um exemplo do PSG. O PSG deve sofrer muito, mas muito menos que o Forest, né? Então o goleiro fica muito menos exposto. E eu tô achando a temporada dele decepcionante de Nava, né? A gente até tava discutindo contra o Brentford, né? Se ele teria falhado naquela falta de Ivan Toney, foi no canto dele ali, né? Chegou, mas não conseguiu tirar, acabou espalmando para a rede, para a parede da rede ali, lateral da rede. Algumas partidas têm sido decepcionantes, mas é um cara também de grande defesa, então por isso que eu digo que é difícil de avaliar, porque é um time que se expõe demais e acaba deixando ele vulnerável, né? É um Mas time que também é muito ruim na bola parada, né? Você vê que o time toma muito gol de escanteio, que são gols até de cabeçar na pequena área, são coisas assim que são fundamentais, né? São básicas do futebol, que você não vê times muito organizados tomando gol todo jogo de escanteio, não é, cara, cabeceando na pequena área.
enfim, são questões táticas básicas e que um time, né, que disputa o campeonato mais disputado que existe, né? Perdão do pleonasmo da palavra aí, da repetição no caso. Você não pode ficar tomando gol de escanteio, gol de desorganização tática, enfim. É um time que defensivamente é muito mal e que de alguma forma o ataque tem conseguido nesse final dar um respiro e tentar botar o time permanecer na Série A, né? Da Premier League, porque senão, se não fosse esse, como é que eu posso dizer? Esse aumento de produtividade do ataque, o time estaria numa situação bem pior, né? Os destaques dessa partida, né? Claro que o Southampton sempre pode contar com o Prowse, né? Para bolas paradas, qualquer oportunidade ele está lá para converter. É um cara que é extremamente confiável nesse sentido, né? De converter as chances, muitas vezes poucas chances que o time tem. Ele tem sido importante. A gente pode destacar também Lianco, que entrou no segundo tempo e não só fez um gol importante, né, de cabeça, como Quase faz teve um uma outro. outra chance para fazer o segundo, né? Teve o gol de Alcaraz, mas aí, né? Foi talvez mais. Teve o posicionamento de Alcaraz, que estava livre, né? Mas mérito de Armstrong, que viu ali ó, a jogada e deu um belo passe, né? Deu esse presente. Agora, claro que eu quero falar, adiantei a parte do Southampton, né? Que é o time que estava ali o tempo todo buscando a sobrevivência, buscando se manter vivo na partida e no campeonato, mas do lado do Forest, né, fica muito claro que Danilo é um destaque absoluto. Né? A gente estava até discutindo aqui se quanto tempo ele vai permanecer nesse time. Né? Você acha que ele já vai receber proposta nessa temporada aí? Eu acho que depende muito do final, né? Da temporada no Forest, né? Eu acho que se o Forest cair, eu acho muito difícil que não surja uma proposta por ele e que ele saia, né? Eu acho que ele fez uma pequena parte do campeonato que ele tá jogando, tá fazendo bem. Era um jogador que assumia a volância no Brasil, o meio de campo central, segundo meio de campo, e virou um ponta, né? No, joga mais à frente no Forest e tem dado muitas assistências e feito gol, né? Tem mostrado faro de fazer gol que enquanto ele estava no Brasil, eu não lembro assim de ser um jogador tão participativo na parte ofensiva, né? Eu acho que é uma transformação do jogador, né? Ele E era. Ele já também, era participativo no Palmeiras. O cara era um monstro. isso. É porque teve um momento que ele caiu um pouco de produção. Não sei se ele já estava com a cabeça na Europa, mas naquele momento que ele estava brilhando e que chegou na seleção brasileira, era um cara que chegava muito, fazia muito gol. Fantástico. E aí o que eu falo, né? Foi um cara que chegou como volante e acho que conseguiu agarrar essa oportunidade de jogar mais à frente, né? E esse último gol que ele fez com Gibbs White foi um gol muito bonito, né? Um passe muito bonito de Gibbs White, uma Que jogada de passe de classe. videogame, né? Jogada de videogame. E eu acho que ele tá marcando o nome dele e que, mesmo que o Forest caia, eu acho que é muito difícil ele não continuar na Premier League, sabe? Eu acho que é Perfeito. um jogador que carimbou. Eu diria que ele está naquele seleto grupo, né? De jogadores que o time vai cair e muito provavelmente eles continuam na Premier League, né? Acho que Maddison, Barnes e como é? Ele, eu acho que até o próprio Gibbs White, que eu gosto de criticar, que eu acho um jogador que tem jogos incríveis e outros jogos bem abaixo, mas são quatro jogadores que eu acho muito difícil que eles deixem a Premier League para jogar um campeonato de segunda divisão, né? Acho que os times vão fazer de tudo para tê-los, né? Principalmente para essa desvalorização, né? Porque cair para a segunda muitas vezes implica em ter que vender suas joias, né? Eu diria que aquele lance de Gibbs White é difícil de fazer até no videogame. Foi fantástico. Você que manja do videogame, né? Fantástico, né? E você vê que foi completamente consciente, né? Que ele, ele finge que vai fazer uma finalização, ele dá o passe e ele automaticamente já olha para ver se o destino pretendido foi alcançado, né? Fantástico. E Danilo, esse faro de artilheiro dele
chama atenção. Para mim, Danilo, mesmo que o Forest se mantenha na primeira divisão, eu tenho grandes chances de ele receber propostas. Agora sim, claro que se o Forest vai ou não vendê-lo é outra história, né? Porque é um time um jogador muito novo, e eu acho que eles vão permanecer e eles podem montar o time, né, em função de jogadores que ainda, né, jovens, Danilo, Gibbs White, e ali resolvendo as pendências na defesa e conseguindo manter um time forte no ataque, né? Talvez trazer mais um centroavante, né? Se bem que a Oni fez 2 gols, né? Um deles eu nem achei que ele bateu tão bem, né? Foi meio que no meio do gol, só que foi forte. Mas no outro, um passe de Danilo, né? O Danilo arrumou aquele passe ali do nada, né? Brilhante. E aí ele tava meio caindo, assim, conseguiu dar o passe e a Uni pegou de primeira, golaço. Mas enfim, O né? Brandon Johnson Se também, né? ajustar. Outro centroavante. Eu acho Bela partida. que o time vai precisar realmente. O centroavante, às vezes, ponta, né? É um dos poucos Isso. jogadores que é da base do clube, se eu não me engano. Eu acho que o time tem que arrumar do meio para trás, né? Pensar aí em desafogar. Eu acho que o Nottingham sentiu um pouco a chegada da Premier League e acabou, como é que diz? Trazendo muita gente, enchendo o clube e muitas vezes esse exagero de opções fez com que o time não tivesse um time realmente, né? Isso. Então, trouxe muitos jogadores, pagou muito dinheiro e muita gente, né? Não foram contratações, vamos dizer assim, caras individualmente, mas como você junta vários jogadores de 20, 25, 30 milhões, 35, você acaba tendo um montante significativo, né? Que poderia ter sido investido em ter peças mais pontuais. Mas acho que como o time chegou na Premier League, acho que o time tentou atirar para todos os lados e se manter. E eu espero que, se mantendo na Premier League, seja um time capaz de, né, de reconhecer onde foram seus pontos fracos, liberar alguns jogadores e trazer as peças pontuais que o time precisa, né? E são pontuais, são muitas pontuais, né? Acho que pelo menos os 4 homens de defesa e 3 meio-campistas o time vai ter que arrumar, né? Então não vai Sobre, ser fácil, né? sobre o Brennan Johnson, é exatamente isso. Ele só jogou no Forest. Quer dizer, ele chegou a jogar no Lincoln City como emprestado, mas ele é da base do Forest e é uma grande promessa e realidade já, né, do país de Gales, né? Se, se há algum tipo de passada de bastão aí para essa nova geração, né, de Bale, que é uma lenda lá do país de Gales, sempre houve uma grande expectativa de Brennan Johnson, né? Principalmente pelo desempenho dele na seleção, por ser uma joia, e que já tinha ido muito bem na segunda divisão, né? Então havia uma expectativa muito grande com o Forest subindo. O que é que ele poderia fazer na primeira, né? E ele, claro que teve oscilações, normal, da idade, né? Mas eu sempre vi muito talento, né? Expectativa. É outro que pode receber proposta. É aquela história, né? É um time que se encheu de jogadores e aí tem que ver quais deles eles vão conseguir vender para manter um elenco mais enxuto, né? Até para poder treinar e trabalhar melhor e investir nas potencialidades dos jogadores que realmente mereçam mais atenção, né? E o nível da Premier League. Então, sobre esse jogo, é um jogo que praticamente crava o Southampton, né? Como, né, virtualmente rebaixado da Premier League. E é um jogo que alimenta as esperanças do Forest para permanecer na primeira divisão, né? Basicamente, para mim, é difícil de falar em justiça, né? Mas a classificação do jeito que está hoje talvez represente com uma certa justiça os times que não representaram, né, seus emblemas o suficiente para permanecer na primeira divisão, né? Que é o caso de Southampton, Leicester e Leeds, né? Não é isso? Leeds e Exatamente. Leicester. Eu acho que moralmente, né, acho que nem o Leeds, nem o Southampton consegue mais alguma coisa. Eu acho que o Leicester ainda pode puxar a perna de alguém, né? Principalmente do Everton, que tá
logo em cima. Você vê como esse jogo valeu muito, né? Mas eu acho ainda que existe a possibilidade, né, do Leicester principalmente puxar a perna do Everton. Acho que do Forest pode ser, mas o Forest precisa falhar mais, né? Já o Leicester precisa pelo menos ganhar os seus e tentar de alguma forma torcer aí também para que o Everton tropeça, que vai ser algo comum. Eu acho que a grande questão aí é o Leicester conseguir ganhar uma partida a mais do que o Everton, né? Porque acho que não é esperado nesse momento um bom desempenho de nenhum dos dois, né? Apesar dessa vitória milagrosa do Everton, eu acho que não estava na conta do Leicester, sabe? Eu acho que o Leicester acreditava aí nessa derrota pro Brighton e que as coisas foram mais fáceis, né? Mas essa surpresa aí pro Leicester coloca ele numa situação mais difícil, né? Tem que ganhar um jogo aí a mais do que o Everton, né? E o Southampton, né? Não por surpresa, né? Um grande time começa por um grande goleiro. Talvez seja o único time da Premier League que os goleiros, eu acredito que são um nível bem abaixo da O Leicester competição. também, acho que bem abaixo também. Mas ainda assim eu acho acima do Southampton, porque o Southampton apostou em Bazunu por muito tempo, que é um cara promissor, mas ainda é muito jovem, né? E você colocar um cara desse, né? Uma barra dessa de ser titular do Southampton numa Premier League, sabendo que o time vai ser exposto, né? A maioria dos jogos vai sempre jogar se defendendo, é difícil. E aí nessas últimas rodadas, né? Tem apostado em McCarthy, né? Como uma opção de mais experiência, mas continua muito Uhum. vulnerável. E eu concordo realmente que o Leicester principalmente a decisão de abrir mão de Schmeichel, né, foi extremamente questionável, tanto por parte do clube quanto por parte do jogador, né, para ir para o Nice, é algo, uma transferência que eu achei meio esquisita, não sei se foi uma vontade do jogador, não sei exatamente, mas assim, são times que pecaram em termos de investimento. Sei lá, qual foi a grande contratação desse Leicester, né, para essa temporada? Você apontaria Gueye? o empréstimo de TT, né? Gueye? Do Lyon. Não, o Gueye tá no Everton, né? O Everton, é. Pô, Então, tipo assim, tem mesmo, né? tem, o próprio Everton a gente pode fazer o mesmo argumento, né? Mas tá conseguindo escapar. Mas são times que. Agora o Forest é um time que eu particularmente espero que fique, por causa dos brasileiros, e porque é um time que investiu muito, né? E eu gosto de time que investe muito, né? Porque movimenta o mercado de transferências e é E um dá time que motivo mostra, para falar, né? mostra coragem, né? Mostra que está disposto a ver futuro, né? Se você não investir, fica difícil de você obter os resultados, né? Mas enfim, é algo que tem que servir de aprendizado, né? Nem sempre o investimento tem retorno, mas não investir nada, Não tem retorno também. a fórmula secreta é difícil de encontrar, mas se ficar nos extremos é sempre perigoso, né? O Forest, mesmo que escape, correr um risco enorme de se complicar financeiramente, né? Tudo isso vale mencionar. Enfim, vamos às expectativas aí para as próximas rodadas, né? Ver quem realmente vai conseguir escapar da degola. E vamos ver se o Arsenal ainda, né? O Arsenal mostrou nessa rodada que está vivo, que vai continuar lutando até o final. O City agora está com outras preocupações na cabeça, né? Os jogadores vão ter que se revezar entre duas competições muito desgastantes. Então vamos ver se o Arsenal consegue fazer na parte dele, torcendo para que o City tropece, um empate, e aí mantém o time vivo, né? E pode. Um empate do City muda tudo, né? Com a vitória do Arsenal, porque muda a pressão de posição, né? Enfim, é Exatamente. isso. Mais alguma coisa, Tassi, para finalizar? Não, por hoje é. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Por favor, não se esqueçam de se inscrever, de dar o like. Compareçam nos próximos vídeos. Até mais. Valeu, Boa moço. noite. Valeu. Obrigadão.